Vamos lá. Muito prazer a todos. Em nome da Associação Brasileira de Rolf, eu gostaria de agradecer muitíssimo ao nosso colega Fernando, Luiz Fernando Bertolucci, e ao Pedro, por estarem fazendo mais um curso conosco. O Fernando é formado há muito tempo em Rolfing, aprendeu bastante, ensinou muito, e agora desenvolveu esse toque maravilhoso que ele vai estar apresentando para vocês. E o Pedro está sempre com ele. Então, muitíssimo obrigado, e agora é com vocês. Beleza, Ilana. Ilana, obrigado. Obrigado pela ideia. Obrigado pelo suporte. Obrigado, pessoal da BR, por ter ajudado a organizar essa aula. Obrigado, Pedro. Então, hoje a gente vai falar um tanto sobre duas palavras que estão bem em voga, né? Tensegridade e fáscia. O que essas coisas têm a ver? O que a gente pode considerar fato, o que a gente pode considerar hipótese, modelo, né? Antes de tudo, tensegridade é um modelo teórico ainda, né? Cada vez tem mais evidências de que realmente os organismos biológicos eles se comportam como estruturas de tensegridade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e como isso impacta a nossa capacidade motora e, inclusive, a saúde dos nossos tecidos e a saúde do nosso organismo de forma geral. Eu vou primeiro compartilhar minha tela. Chegou minha tela aí? Estão vendo? Joia. Bom, tensegridade e fáscias, né? Aí pensei, que subtítulo que poderia ter essa aula? A organização, como a tensegridade e as fáscias podem participar da organização da estrutura e como a organização da estrutura se reflete no metabolismo. Ou ainda, de uma maneira mais simples, a gente pode falar sobre a felicidade celular. A gente vai ver que a organização da estrutura faz com que as células tenham um metabolismo mais competente e que elas, portanto, tenham uma capacidade homeostática melhor, e isso se reflete na felicidade, que eu chamo de felicidade celular, e que se reflete na emoção da felicidade e do bem-estar no corpo. Muito bem, tensegridade, para quem não conhece o termo, tensegridade é uma palavra composta de tensão e integridade. Tensão e integridade. Então, denota estruturas que são integradas pela força de tensão. Como, por exemplo, essa estrutura que a gente está vendo, que tem um tecido, esse tecido ele está todo montado, ele ajuda a montar a estrutura. Esse conceito veio da arquitetura. Um arquiteto americano, Buckminster Fuller, que, na verdade, criou esse nome, a partir do estudo desse tipo de estrutura. Então, vocês estão vendo esse globo, né, que ele está segurando, que ele tem palitinhos, que são pedaços de estrutura que resistem à compressão, que estão organizados no espaço por fios, por uma rede de fios tensionados ou pré-tensionados. E exatamente a tensão desses fios é que dá a integridade da estrutura. Integridade pela tensão, ou tensegridade. Isso, na verdade, veio, né, a partir de um aluno dele, que era um artista, o Kenneth Snelson.
que fez umas esculturas que deixou o Buckminster Fuller muito curioso. Aqui tem uma delas, olha. Essa é uma escultura que está nos Estados Unidos, que é chamado Needle Tower, né? É uma torre de agulha. Olha que interessante essa estrutura. Ela é formada por essas barras metálicas, que, como naquela outra que a gente viu, suportam a força de compressão, que estão colocadas no espaço por essa rede de cabos de aço pré-tensionados e que dão a integridade dessa estrutura. Essa é uma estrutura alta e é uma escultura, né? Então, o Kenneth Nelson começou fazendo esculturas e achava que a integridade não tinha muita valia além disso. Porém, o Buckminster Fuller foi adiante e acabou desenvolvendo estruturas com essa lógica, né? Ele criou a cúpula geodésica também, que é uma estrutura de tensegridade, e assim a tensegridade é uma ponte pêncil, né? Essas pontes estaiadas são estruturas de tensegridade também. Aqui tem só um segundo, então. Então, espera aí. Modo de apresentação. É aí em cima dessa flechinha à esquerda, Fernando. Reproduzir. Mais para a esquerda. Eu não estou aqui. Aí. É que o negócio está bem em cima. Melhorou bem, hein? Esqueci completamente disso. Obrigado, gente. Aí tem uma escultura que a gente está vendo, então, elementos de compressão dentro de uma rede de tensão. E a distribuição da tensão é fundamental. Então, é uma estrutura pré-tensionada, isso é muito importante, e que essa tensão dá a integridade para a estrutura, e não só isso, ela comunica as diferentes partes da estrutura. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a biologia, né? Foi, na verdade... Deixa eu ver aqui agora como é que eu mudo o slide. Agora não está indo. Nem para lá. Só um segundo, gente, eu não estou conseguindo mudar o slide. Espera aí. Se você clica na imagem, acontece o quê? Obrigado, Helena. Quando eu aprendi citologia, né, a gente aprende, né, que a célula tem núcleo, tem retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, ribossomos, né, as organelas celulares. E como nesse desenho aí, né, uma célula parece um saco com um líquido dentro, que é o citoplasma, com gel dentro, e as estruturas estão boiando lá no citoplasma, né? As organelas estão boiando no citoplasma. Mas os estudiosos da biologia celular começaram a perceber que não era bem isso. Foi a partir da biologia celular que a tensegridade acabou indo parar na área da biologia e das ciências da vida. Porque, na verdade, a célula não é um saco líquido com as organelas boiando, como até esse desenho sugere, né? Mas a célula tem um esqueleto. A célula tem um esqueleto. Como a gente tem um esqueleto, a célula tem um esqueleto que é formado de estruturas de filamentosas e tubulares, como está mostrando aqui o nosso slide. Então,
a gente tem aqui embaixo 3 células coradas de forma diferente, mostrando, aqui está o núcleo, né? O núcleo da célula, e aqui na amarelo o núcleo da célula, mostrando, então, que existem estruturas fibrilares dentro da célula e que organizam a estrutura dentro da célula. E que não só organizam espacialmente, mas como fazem parte da comunicação da célula com o ambiente onde ela está e do citoplasma com o núcleo. Em outras palavras, a função da célula ela depende da organização espacial que é dada por esse esqueleto celular ou citoesqueleto. E aí, os biólogos começaram a perceber, peraí, essa célula está organizada e tem um esqueleto, e entraram em contato com essa ideia da tensegridade e começaram a fazer modelos. Modelos computacionais, aqui a gente está vendo, nesse diagrama A, uma estrutura de tensegridade, modelando uma célula, e essa célula, quando presa aqui nessa grade, essa grade aqui seria o tecido conjuntivo onde a célula está presa, e quando você prende a célula de uma outra forma, na grade ou no tecido conjuntivo, ela muda de forma. E essa mudança de forma, ela respeita as características de uma estrutura de tensegridade. Então, isso foi conforme você mexe na célula, e é quando você vai fazer os experimentos, você começa a ver que realmente tem uma tensão dentro da célula. Como, por exemplo, aqui do lado esquerdo, em A, o cara foi lá com um negócio que se chama microtesoura laser. É um raio laser super apontado para a estrutura fibrilar. Essas fibras são a estrutura fibrilar da célula. Ele vai lá como se fosse uma tesoura e corta uma dessas fibras. Ao cortar essa fibra, ela se separa. Estão vendo aqui esse espacinho? E essa separação vai aumentando e vai aumentando até que fica um pedaço aqui de distância entre os dois extremos desse elemento fibroso. Coisa parecida que acontece aqui em B, que, de novo, ele corta um pedaço aqui e ela vai se separando, mostrando que existe uma pré-tensão dentro da célula. Uma coisa parecida acontece quando a gente rompe um tendão. Agora, a gente vai do micro para o macro. Quando eu rompo um tendão, o tendão rapidamente retrai. Tanto que, quando você tem uma ruptura total de tendão, você tem que, se você for costurar esse tendão cirurgicamente depois, você tem que fazer isso logo. Porque o tendão retrai e você não consegue fazer voltar as pontas dele. Da mesma forma, quando eu quebro um osso, e a quebra do osso é suficientemente grande que desloca o osso, um pedaço do osso cavalga no vizinho. Cavalga no vizinho, como acontece na clavícula, por exemplo, e o osso vai acabar ficando mais curto. Essas duas observações mostram que o nosso sistema também é pré-tensionado. Isso é, a gente está vendo evidências que existe uma pré-tensão dentro da célula com esses experimentos, e a gente está vendo evidências clínicas de que o nosso sistema também é pré-tensionado macroscopicamente. Então, esse que é o biólogo que trouxe, o Donald Ingber, ele que trouxe essa ideia da tensegridade para a célula, e depois essa ideia acabou mostrando realmente que o comportamento da célula e dos tecidos respeitam as estruturas de tensegridade, e esse conceito acabou sendo cada vez mais abraçado pelas outras áreas das ciências biológicas, e hoje a gente tem, inclusive, o conceito de biotensegridade, que seria a tensegridade aplicada aos organismos vivos. Em outras palavras, a tensegridade ela foi
ela foi sendo cada vez mais observada de uma forma geral na biologia, porque você acaba, acho que é uma boa forma de criar estruturas que são leves, que são resistentes e que são adaptáveis. Então, as plantas têm tensegridade, os organismos vivos têm tensegridade. Isso é um modelo que cada vez mais tem evidências científicas de que isso realmente procede. Muito bem, então a célula parece que tem tensegridade. E onde vive a célula? A célula vive dentro do tecido conjuntivo que une a célula, certo? E aí a gente tem uma imagem de um músculo mostrando o esqueleto fibroso do músculo, sem as células. Esses ocos que a gente está vendo são os lugares onde moram as células musculares. Então, a gente tem a célula muscular, que cada célula mora numa casinha dessa, e essa casinha em si é um esqueleto. Em outras palavras, a célula, com o seu esqueleto, está ligada a um esqueleto maior, que é a rede de tecido conjuntivo do próprio músculo. Aqui em cima a gente vê o espacinho, parece uma colmeia, né, de abelhas, mostrando o oco, que aqui não é oco, na verdade, né, isso é uma preparação que mostra onde vive a fibra muscular. Isso aqui é tecido conjuntivo. Então, existe um contínuo do citoesqueleto para o esqueleto fibroso da célula, como representa essa imagem. Isso aqui, em azul, a gente tem uma célula modelada com uma estrutura de tensegridade, com elementos de compressão, elementos de tensão, em azul. O núcleo lá dentro, modelado com uma estrutura de tensegridade também, com elementos de compressão e tensão, presos, ancorados numa estrutura externa, que a célula está presa no tecido conjuntivo. Então, o amarelo aqui é o tecido conjuntivo, representa o tecido conjuntivo. E isso significa que, quando o tecido conjuntivo muda de forma, a célula muda de forma. E quando a célula muda de forma, aquela organização celular que a gente falou há pouco muda. Em outras palavras, o que está acontecendo fora da célula reflete no que está acontecendo dentro da célula. E toda a célula é sensível a esses estímulos mecânicos que vêm da periferia, que vêm do tecido conjuntivo. Na verdade, existe uma comunicação da célula por exterior via forças mecânicas. Existe comunicação nervosa, existe comunicação humoral, né, por elementos químicos, e você tem uma comunicação mecânica. A tensegridade é uma propriedade que permite a transmissão da informação mecânica de fora para dentro e de dentro para fora. Então, os biólogos foram estudando e foram percebendo que esse negócio da tensegridade tem tudo. Em organismos vivos de várias. Um vírus tem tensegridade, organismos marinhos, vários tipos de organismos vivos, de forma geral, exibem tensegridade. Então, parece que a tensegridade é um princípio geral da organização dos sistemas vivos. E a gente está vendo que parece, e isso é um modelo, de novo, né? Parece que a tensegridade ela ajuda a gente a entender a nossa estrutura, como funciona. Aqui a gente tem, né, o famoso desenho da Ida Rolf, né, das tendas. Né? Ela fez uma analogia do corpo com uma tenda que está mais ou menos bem montada. Uma tenda bem montada e uma tenda mal montada se reflete
na forma como os elementos, como os segmentos dessa estrutura vão se relacionar mutuamente, e isso tem um reflexo direto na função motora, e não só na função motora, mas na função orgânica de uma forma geral. Então, vamos imaginar um corpo que está mal organizado, essa má organização vai atingir as células desse corpo, como a gente está vendo aqui do lado direito desse esquema. Então, o que está acontecendo no corpo, do ponto de vista somático, né, sistêmico, se reflete no nível celular. E isso, então, se reflete, como falei, na saúde da célula. Então, isso coube muito bem para tentar mostrar como que o sistema se sustenta. A gente está falando de estruturas que têm elementos de compressão e elementos de tensão. A gente pode muito facilmente fazer uma analogia com os ossos sendo elementos de compressão e o tecido fibroso, de uma forma geral, sendo os elementos de tensão. Talvez, mas não é tão simples assim. Deixa eu ver o que vem aqui em seguida, exatamente. Então, vamos ver um pouquinho as definições, né? Não vamos entrar muito em detalhe, mas só para a gente ter uma ideia que a gente não tem uma definição única de tensibilidade, a gente pode ter algumas mais estritas, outras mais amplas. As mais estritas, por exemplo, essa primeira. Estruturas que têm elementos descontínuos de compressão num sistema contínuo de tensão, como aqueles modelinhos que a gente viu e eu vou mostrar um agora. Porém, isso é uma estrutura de tensibilidade também. Um balão de festa. Isso é, a gente precisa de uma definição um pouco mais ampla da tensibilidade. O que importa para nós aqui agora é que a tensibilidade estabelece uma comunicação que é mecânica e que permite com que a estrutura exiba uma espécie de inteligência, uma inteligência estrutural que pode ajudar no controle do movimento. Quando a gente pensa, o que controla o movimento? A gente vai pensar rapidamente. O movimento é controlado pelo sistema nervoso. Tudo bem, verdade. Sim. Porém, não só. A estrutura de tensibilidade, conforme ela se deforma, eu vou descompartilhar minha tela agora. A estrutura de tensibilidade, vocês devem ter visto já esse tipo de modelinho, né? Elementos de compressão descontínuos, e aí os ossos já não servem muito, né? Os ossos eles estão encostando. Aqui a gente está vendo que os elementos não encostam um no outro. Num mar contínuo, sim. O nosso sistema facial é contínuo. Então, a continuidade do sistema facial, sim. Mas esse modelinho é muito útil para nós. Ele pode dar a ideia de que, quando eu mexo numa parte, eu deformo ele inteiro. Eu mexo numa parte, todo o sistema responde. Todo o sistema responde, desde que a tensibilidade esteja presente, o que depende da distribuição da tensão. Distribuição da tensão é fundamental. Como na barraquinha, se a tensão está mal distribuída, o que vai acontecer? Você vai ter deformações e essa comunicação que a gente está vendo não vai se estabelecer adequadamente. Uma outra propriedade interessante da estrutura de tensibilidade é que, quando você aperta ela vai ficando cada vez mais rígida. Isso é, quando você aperta ela, a tensão aumenta, isso aumenta a rigidez. Isso é muito útil para, por exemplo, uma estrutura que anda.
quando eu estou com a perna no ar, eu tenho uma perna que é maleável, e aí quando eu apoio aquela perna no chão, e eu tenho a força da reação do peso, né, da gravidade, que percorre e que enrijece essa perna e que dá a capacidade de apoiar na perna. Então, a gente pode dizer que a tensibilidade ela é montada e desmontada a cada momento, conforme a gente movimenta. É importante que a gente possa exibir tensibilidade e desmontar a tensibilidade com a mesma rapidez, vamos assim dizer. E aí essa estrutura, como eu falei, também é de tensibilidade. Olha que interessante. Qual que é a estrutura de compressão aqui? O ar que está comprimido pelo quê? Pela tensão da borracha. Então, quando eu fui encher esse balão, eu adicionei pressão no ar, aumentei a pressão do ar, o ar tensionou a borracha e a borracha devolve a pressão para o ar. Então, a pressão do ar e a tensão da borracha estão em equilíbrio. E quando eu deformo essa estrutura numa parte, ela responde inteira. Tem integridade. Ó. Eu mexo numa região, toda a estrutura responde. Então, como que a gente está historicamente? Historicamente, a tensibilidade está sendo explorada em vários grupos de estudo pelo mundo inteiro e estão tentando identificar, né, quais são as evidências que falam a favor da tensibilidade como uma tensibilidade pura, como essa que a gente viu aqui, se existe a possibilidade de você fazer algum tipo de arranjo da mecânica clássica, porque a mecânica da tensibilidade é diferente da mecânica newtoniana, que é a que é usada, em geral, nos estudos de cinesiologia. Então, existe ainda um certo debate em relação à aplicabilidade da mecânica newtoniana no corpo biológico ou não, ou se a tensibilidade representa uma forma totalmente diferente, de uma mecânica totalmente diferente e que invalida a mecânica newtoniana na biologia, na cinesiologia. Isso é uma coisa que está em debate ainda hoje em dia, um debate muito rico, na verdade. Né? Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Onde está a minha apresentação? Apareceu? Apareceu. Tá. Muito bem. Então, a célula é uma estrutura de tensibilidade que está presa na face, que está ancorada na face. E aqui também, a face também claro que é uma estrutura que foi, vamos dizer assim, negligenciada historicamente dentro do próprio estudo da biologia, e hoje em dia está muito valorizada, e também, como a tensibilidade, existe uma discussão sobre definições. A gente também não vai entrar muito aqui, mas a face ela era vista antes como planos dissecáveis, o que eu consigo ver macroscopicamente, uma superfície de tecido dissecável eu chamo de fáscia, E aí você vai ver a anatomia facial, tem fáscia pelo corpo todo, cada fáscia tem um nome diferente, dependendo do lugar, dependendo da profundidade, etc. Mas, na verdade, todas essas fáscias elas fazem parte de um só sistema. Isso é que é importante. Para nós, o que é importante é que existe uma continuidade das estruturas conjuntivas. Então, para quem trabalha com terapia manual, com educação do movimento, o que é importante é essa continuidade que une tendão, ligamento, aponeuroses, tabiques intermusculares,
a face superficial formando um sistema que não tem nem começo nem fim. Sistema esse que é picotado, vamos dizer assim, e nomeado em partes pela anatomia, mas que funciona como um sistema. A gente pode até pensar, eu acho que esse pensamento pode ser útil, fáscia é tudo que não é célula. Isso é uma definição que eu mesmo inventei, mas a gente pode imaginar isso. O que não é, a fáscia é onde vivem as células. O tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo é o que une as células. Então, a fáscia é o ambiente onde vivem as células. Por isso é que o metabolismo da célula e a felicidade celular, que eu falei no começo, está intimamente relacionada à fáscia, porque ela vive na fáscia, ela vive imersa, ancorada na fáscia. Vamos lembrar que o sangue, por exemplo, que é o grande nutridor, ele não chega na célula, né? O sangue passa perto. Então, aqui em amarelo claro, a gente tem o espaço, né, intersticial, que é onde vivem as células, e o sangue passa perto. Então, perto de uma célula vai ter um capilar e o líquido que vai nutrir essa célula, que vai chegar até a célula, é um filtrado do sangue, que vai atravessar a fáscia para chegar na célula. E o lixo vai atravessar a fáscia para voltar para o capilar venoso, para voltar para o sangue venoso. O que sobra desse líquido vai para o sistema linfático. Em outras palavras, esse fluxo de líquido que ocorre no espaço intersticial, que onde é a fáscia, está intimamente relacionado ao estado metabólico da célula, isso é, está chegando nutrientes, está chegando oxigênio, está saindo gás carbônico, está saindo os metabólitos, para que a célula tenha capacidade metabólica. E a fáscia tem tudo a ver com isso, porque é ali que corre o líquido intersticial, que é o que efetivamente nutre as células. E do que a fáscia é composta? De fibras, que suportam principalmente o esforço de tensão, que é colágeno e elastina, basicamente, e da substância fundamental, que é muito importante, que é um colóide, que é uma gelatina, e que, sendo uma gelatina, é muito higroscópico, absorve e segura a água. E segurando a água, ela cria, então, um tecido que fica hidratado. Quando a gente vai perdendo a hidratação, o tecido vai sofrendo, ele vai murchando. E é exatamente esse turgor da gelatina que dá a resistência à compressão. Então, a gente está vendo, o osso não é simplesmente uma estrutura que suporta compressão. Ele suporta compressão e tensão, dependendo do estado, dependendo da parte do osso. E a fáscia também não suporta só tensão, ela suporta tensão e também suporta compressão. Então, essa definição de falar, né, da tensibilidade que a gente falou, ela não serve muito. O que a gente tem que entender é que, dependendo da condição, da localização do corpo, tanto um tecido mais duro, como o osso, que suporta mais os esforços de compressão, pode suportar esforços de tensão, como a fáscia, que é um tecido mais mole, que é um tecido que suporta mais os esforços de tensão, pode suportar esforços de compressão. Então, é misto. Mas o importante é que exista um equilíbrio entre tensão e compressão. Esse que é o X da questão. E que o sistema é pré-tensionado. Essa é uma outra parte importante. Então, a gente está vendo aí planos faciais, né? Planos faciais que envolvem os músculos, que são essas faces identificáveis, dissecáveis, né? Que envolvem a musculatura, separam, né, os músculos em compartimentos e organizam esses compartimentos,
e essas estruturas elas estão relativamente presas e relativamente soltas. É exatamente nessa relatividade de adesão e soltura que a gente pode, com a terapia manual, intervir. Esses esquemas são muito ilustrativos, né? A gente está vendo, então, os compartimentos musculares, aqui o grande glúteo, os isquiotibiais, aqui a face torcolombar, a musculatura eretora da coluna, formando compartimentos. Como que esses compartimentos estão ou não integrados dentro de um sistema? Como que a força está distribuída ou não dentro do sistema? Como que a força, por exemplo, pode ser transmitida em diferentes camadas, por exemplo, nos músculos abdominais. Por exemplo, se eu tenho uma aderência de uma cirurgia, certamente a transmissão de força de uma camada a outra, ela vai ficar alterada. O ideal é que exista uma certa independência entre as camadas para que essa sustentação dada pela tensibilidade possa se fazer notar. E o meu contrafilé é muito ilustrativo. Antes de fazer o meu almoço, eu acabei tirando a foto do meu contrafilé e a gente está vendo aqui, mostrando os tipos de tecido conjuntivo. Ó, um músculo D aqui, que tem, então, como a gente viu no microscópico, né? Ele tem aquele esqueleto fibroso, cada célula dentro de um buraquinho, e depois aqui, na superfície dele, tem uma estrutura densa, que vai se tornar o tendão dele. Lá na ponta. Isso é um corte transversal, né? Aqui um outro músculo C que também tem uma estrutura densa aqui mais ou menos dentro do músculo. Essas estruturas densas transmitem força. Como essas que a gente está vendo, essa A e essa B também, que são provavelmente aponeuroses, ou isso é, tendões chatos, que transmitem a força à distância. E, separando e, ao mesmo tempo, unindo esses dois elementos vizinhos, o tecido conjuntivo frouxo, que é um tecido que tem muita importância, porque ele que dá o grau de movimento entre duas estruturas vizinhas. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, que parece tipo uma teia de aranha? Areolar, tecido areolar, forma areolas, que se enchem de ar na medida em que eu separo. São espaços virtuais, com líquido lubrificante. São os tecidos deslizantes. Esses tecidos são muito importantes ao permitir exatamente a movimentação relativa de duas estruturas que se movem, mas que se movem até certo ponto. Ó, vamos ver se dá para entender isso. Ó. O meu braço aqui é um músculo. Esse outro braço é outro músculo. E eles têm uma interface. E tem uma mobilidade nessa interface. Então, a mobilidade, eu vou puxar o músculo 1. Ele vai puxando, ele move sozinho no começo. Ó. Ele move sozinho, vai movendo sozinho, enquanto o tecido areolar está frouxo dentro dele. Ele está movendo sozinho, o tecido areolar está esticando, e de repente o outro músculo começa a vir junto. Por quê? Porque o tecido areolar fica tensionado, e aí, de repente, eles se formam uma estrutura só. Deu para entender? Um músculo que tem uma independência, um certo grau de independência, quando ele é tracionado, ele leva o outro junto. E assim, o sistema comunica músculos biarticulares, poliarticulares, e a força é transmitida pelo sistema de fáscias. E com a terapia manual, a gente é capaz de modificar especificamente esse grau de mobilidade relativa das estruturas vizinhas, deslizantes. E isso pode mudar essa pré-tensão que a gente estava falando e pode ajudar a organizar o corpo quando a pré-tensão está meio desajustada, com uma barraquinha mal ajustada. Quando a tensão da barraquinha está bem
distribuída, a barraquinha fica bem montada e a força, conforme a gente se movimenta, é transmitida adequadamente pela transmissão miofacial de força. Para quem não ouviu esse termo ainda, escrevam esse termo, porque esse termo é fundamental. Isso já está provado cientificamente que existe realmente. O sistema facial é um sistema distribuidor de forças. E realmente a força não é só distribuída pelos tendões, como se acreditava antigamente, mas ela é transmitida lateralmente pela fibra, pela célula, dentro do músculo, em diferentes partes do músculo, e sai do músculo, atravessa, chega no músculo vizinho e chega na estrutura que está distante do músculo. E é assim que a gente consegue organizar, isso ajuda, isso faz com que a nossa estrutura exiba essa integração que a tensegridade representa, e assim ela pode exibir esse comportamento da tensegridade, que é um comportamento que comunica uma parte com a outra. Quando uma parte movimenta, a outra está fazendo um movimento conjugado, e assim o movimento ele fica integrado. Em outras palavras, quando a gente tem a capacidade de comunicação mecânica dentro do corpo, a gente é capaz de ter um movimento de melhor qualidade e de dar uma chance, ou melhor, de usar menos processamento neurológico, exatamente porque existe esse comportamento das estruturas de tensegridade. Então, de novo aqui, né, o esqueleto do músculo, né, que a gente já mostrou, e que tem também aqui esse movimento relativo que a gente mostrou entre os fascículos do músculo e depois na superfície do músculo, que está aqui separado, e aí a força pode atravessar e atingir outras estruturas à distância. Então, a célula ela está tensionada. Olha aqui, são células tensionadas dentro do espaço onde ela mora, dentro do tecido conjuntivo. De novo, né, mostrando esse modelo, que a forma da célula depende de como está a forma do ambiente onde ela mora e a forma, essa força onde a célula está ancorada, entra dentro da célula e comunica da forma da célula e comunica mecanicamente, como a gente falou, para dentro da célula. E isso chega aonde? Chega lá no núcleo. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente, porque eu não estou vendo. Aqui embaixo, vocês estão vendo? Tem 3 flechinhas, eu não estou vendo. Agora tirei. Que pode levar à mitose, à síntese de proteína. Em outras palavras, o que está acontecendo mecanicamente fora da célula, através da força mecânica, penetra na célula, chega no núcleo e informa a célula o que ela deve fazer. Ela deve se dividir, ela deve produzir uma síntese de proteína. Em outras palavras, o metabolismo celular é estimulado pelas forças mecânicas às quais ela está sujeita. Isso aí virou um grande braço de pesquisa que é chamada mecanobiologia. Então, a força mecânica ela é comunicação, como é a comunicação neurológica, como é a comunicação química, tão importante quanto. E a tensegridade tem tudo a ver com isso, porque ela exatamente organiza e pode fazer com que o corpo se comunique internamente e também fora, né? Pra vocês terem uma ideia, uma célula que não tá bem ancorada, cuja forma não atingiu as suas dimensões, ela pode morrer. E, contrariamente, uma célula que está bem montadinha, esticadinha, nesse experimento, mostrou que ela cresce. E ela pode, dependendo do grau de tensão, ela se diferencia em outras células. Em outras palavras, o comportamento da célula tem íntima relação com o ambiente mecânico no qual ela vive. E o ambiente mecânico no qual as nossas células vivem
tem relação direta com a organização sistêmica do corpo. Não é uma coisa diferente, é a mesma coisa. A minha célula está lendo. Quando eu estou com uma postura assim, o assado, eu estou informando as células dos tecidos que me constituem. E essa informação vai fazer o quê? Vai fazer a polimerização do colágeno, que é espontânea, fora da célula, e que vai dar que vai formar o nosso tecido. Em outras palavras, a gente está continuamente nos remodelando. É um processo contínuo de remodelação em que a história expressiva está no tecido. Quando eu pego e palpo o meu paciente e sinto isso e aquilo, aquela organização, então, por exemplo, um tecido assim ou assado, vai se formar de acordo com a expressão motora prévia. E se eu mudo o meu padrão de movimento, eu vou mudar esse tipo de informação e vou mudar num prazo médio e longo como é que eu vou estar no futuro. Então, eu costumo dizer assim que a gente, se a face fosse uma roupa, a gente é o nosso próprio tecelão, que está tecendo continuamente o nosso corpo. E a terapia manual é capaz de interferir nisso e ajudar o processo a partir da intervenção, claro, manual, que muda, como falei, as forças, o regime de forças, e que muda a qualidade do movimento, que vai mudar o regime de forças num prazo mais longo de tempo, e aí eu vou ter o meu desfecho futuro. Então, nós todos estamos construindo o nosso corpo aqui e agora, e o que eu vou ser amanhã vai depender do que eu fiz ontem, e o que eu fiz ano passado vai depender do que... Está entendendo? Isso é muito importante, a gente pode mudar isso, né? Então, a força, ela sai do músculo e comunica e vai dar essa capacidade motora maior, e a gente tem uma inteligência estrutural que é maior ou menor dependendo do grau de organização do nosso corpo. A fáscia, normalmente, quando está parado, a gente endurece. Bom, isso é fisiológico, porque tem aquela polimerização. Quando eu acordo, eu vou estar um pouquinho mais duro do que quando eu fui dormir. Então eu vou estar meio enrugado, vou estar desmontado, porque quando eu dormi eu não precisei estar montado, eu estou desmontado. E o que acontece? Essa rigidez, se eu for levar essa rigidez para o meu dia, eu não vou ter um padrão de movimento bom. Mas a natureza maravilhosa nos deu um sistema de regulação, que é o espreguiçar. Quando eu acordo mais rígido e eu espreguiço, eu estou restabelecendo o movimento nas estruturas de deslizamento e, ao mesmo tempo, estou tonificando o sistema tônico-postural, estou ligando o sistema tônico-postural de forma a manter a montagem tensigral do meu corpo adequada. Infelizmente, né, o bocejar e o espreguiçar são inibidos, né, pela própria cultura, então todos nós temos esse maravilhoso sistema de regulação mais ou menos inibidos, e as nossas crianças, os nossos pets, são bons professores para nos lembrar de que a gente pode e deve espreguiçar e bocejar quando a gente sente a vontade, porque essa vontade é exatamente o mecanismo de regulação que está dizendo, eu preciso... A célula ficou infeliz lá, porque ela ficou meio troncha, então ela está informando pelo sistema de interocepção que eu preciso espreguiçar assim. Se eu dormir assado, vou espreguiçar cozido, e assim sucessivamente eu mantenho
a minha autorregulação. Então, quando eu estou quando esse gato está espichando, as células estão espichando, ele está informando as células, e está tornando o sistema mais, está elevando o grau de homeostasia. Então, está fazendo um asana de yoga, está espreguiçando, está puxando as células, gente. Isso é importante. A forma da célula e a função da célula estão intimamente relacionadas. Em outras palavras, o movimento é epigenético. E a terapia manual também tem essa qualidade de modular a atividade gênica, a epigenética. Então, a faixa cria, pela transmissão miofascial de força, que a gente falou, campos de tensão nos elementos na imerso, nas células, entre as células e entre os elementos. E pode integrar ou não o corpo. Então, a gente pode dizer, isso é um modelo, hein, gente? Isso é um modelo e cada vez mais existem evidências de que esse modelo, que existem essas propriedades na biologia. Então, a gente pode falar de tensegridade em vários níveis. Desde o nível molecular, nível celular, estou aumentando, o nível tecidual, nível orgânico, nível sistêmico do próprio corpo inteiro e, por que não, entre pessoas. O toque de tensegridade, curiosamente, parece que faz isso. Para quem não conhece, o toque de tensegridade é uma modalidade de terapia manual que foi derivada do Rolf, né, que eu aprendi Rolf há muitos anos atrás, e comecei a observar uma resposta muscular que eu não estava esperando nos pacientes. Fizemos alguns experimentos que estão publicados, em que, sim, algumas respostas musculares foram detectadas, primeiro aqui na musculatura do pescoço, uma resposta tônica do pescoço. Depois, se alguém quiser, esses artigos não são de livre acesso, mas se alguém tiver interessado, é o maior prazer, eu mando os artigos originais, tá? Eu não vou ter tempo de explicar isso aqui muito agora. Aqui um outro registro. E o que serão, né, essas respostas? Depois fizemos um outro experimento mostrando que essas respostas não ficam só onde o terapeuta põe a mão, mas elas ocorrem em outras partes do corpo também, né? Por exemplo, no pescoço e na lombar, enquanto você está fazendo uma manipulação no tronco, né? Eu vou mostrar. Então, vamos dizer assim, a gente tem a pandiculação, ou espreguiçar e bocejar, que é a mesma coisa, como um modelo teórico para explicar essas respostas que aparecem durante a terapia do toque de tensibilidade. E eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês. A gente tem tempo? Deixa eu interromper aqui e vou compartilhar uma outra coisa. Ó, gente, olha esse videozinho. Ó. Eu vou mostrar o toque. Vamos ver se dá para ver como é que o toque pode estabelecer a integração dos segmentos do corpo. Isso é a tensegridade. Ó. A gente usa umas oscilações. Eu mexo o corpo do paciente. Estou balançando o corpo do paciente. Veja como ela balança meio em pedaços. Ó. Eu estou balançando em pedaços o corpo do paciente. Ó. Então, a tensão está baixa, né? E eu estou balançando o corpo do paciente e a gente está vendo como ondas de movimento. Uma onda, a partir de onde eu balanço, a onda vai para cima e vai para baixo. Agora, se eu pegar e tensionar o sistema, então estou balançando, o corpo está solto, né? Agora tem um jeito de aumentar a pretensão do sistema. Ó, a partir da faixa superficial, a gente acessa o sistema de fáscias
E aí, o sistema vai ficar integrado. Vamos ver se vai dar para ver isso. E agora eu vou oscilar. Eu vou fazer uma oscilação, ó. Vê se dá para ver como, quando eu oscilo agora, o corpo da paciente está movendo como uma unidade, olha, da cabeça até a perna. Ó. Dá para ver? Joia, que bom. Obrigado pelo feedback. Então, vocês estão vendo? Ó? Então, com a mão, é possível acessar o sistema de fascias e produzir a tensegridade. E por isso que chama toque de tensegridade, porque o toque ele começa dessa forma. Ó. De novo, agora, solto, mais uma vez solto, para a gente ver. Ó. O corpo não integrado, os segmentos não integrados, e mais uma vez, criando aumentando a pretensão do sistema, balançando, olha lá, balançando o corpo, e mais uma vez a gente está vendo o corpo inteiro. Ó. Esse é o começo do toque de tensegridade, esse é o começo da construção, o toque é construído dessa forma, né? E a gente está vendo que o joelho de baixo, o joelho direito da paciente já está levantando. Já está levantando da maca, estão vendo? Isso, até a almofada está levantando junto. Isso é, existe uma atividade nos adutores direitos da paciente. Eu estou palpando ali agora, o músculo está ativo, ele não está relaxado. Mas a paciente não está fazendo nada. Isso provavelmente é um reflexo. Então, a gente está pesquisando exatamente isso. Provavelmente é um reflexo que convida o corpo a participar, fazendo talvez alguma coisa parecida, um reflexo da classe da pandiculação. Essa que é a hipótese que a gente está considerando, né? Muito bem. Então, quando acontece isso, o paciente participa junto da terapia. Ele não fica passivo, ele fica ativo. Só que é uma atividade involuntária, uma atividade espontânea. Eu não peço movimento. A atividade surge espontaneamente. E essa atividade, ela pode ser intensa o suficiente para produzir movimentos involuntários. Eu vou mostrar aqui agora, esses movimentos não ocorrem em todo mundo, ocorrem em uma parcela de pessoas. Mas quando eles ocorrem, eles são muito ilustrativos, porque muitas vezes eles parecem mesmo espreguiçar e são mesmo experienciados como se fosse espreguiçar. Eu vou adiantar aqui o vídeo só para mostrar. Ó, eu estou mantendo a tensegridade. Ó, vai começar. Ela teve um pequeno abalo. Eu estou mantendo a tensegridade. E não é só a tensegridade. A tensegridade é com mais alguns elementos que a gente tem que associar e que tem a ver com a relação com a gravidade. Mas vejam como agora, ó, vai começar a aparecer um movimento na pelve agora. Ó. Estão vendo uma flexão das duas pernas. Ela não está fazendo essa flexão. Essa flexão está simplesmente ocorrendo involuntariamente. É muito curioso esse fenômeno. E eu estou mantendo a tensegridade. Eu vou sentindo o sistema e vou mantendo a tensegridade. Ela não está fazendo nada. Voluntariamente. Isso é, ela está fazendo de uma forma involuntária ou espontânea. Essa flexão do tronco, essa flexão do quadril, né, dos quadris, os dois juntos. E eu vou me guiando pelo toque, buscando uma sensação específica, né, uma sensação específica de firmeza. É muito gostoso de fazer, na verdade. E vejam, olha o meu corpo, gente. Quando eu estou fazendo isso, eu estou inclinando, tá vendo? Eu acredito que tem tensegridade em mim também. E a paciente, agora o movimento dela aumentou. É um sistema só de tensegridade. Ó, agora o movimento está mudando de padrão, continua sendo um movimento involuntário. Agora o braço está começando a esticar as pernas,
Opa, tem um movimento agora, são movimentos de oscilação que acontecem muitas vezes também. Eu continuo mantendo a tensibilidade com a minha mão. E agora, olha agora o que vai acontecer, quer ver? Ó? O braço vai entrar junto. Ó, parece espreguiçar, ó, tá vendo? Mais uma vez, e, ó, esse movimento realmente parece espreguiçar. E a pessoa que está né, experienciando esse movimento fala uma coisa parecida. Não é exatamente igual, mas é parecido. Por isso que a gente acha que é da mesma classe, né? Estamos estudando isso agora, né? E esses movimentos, independente do movimento, a ação mesmo, sem movimento, ela é altamente terapêutica, isso é, o terapeuta faz alguma coisa de fora para dentro, enquanto o paciente está fazendo uma coisa de dentro para fora e as forças se encontram. Então, a nossa experiência clínica é que esse trabalho é muito efetivo, exatamente por somar essas duas ações do terapeuta e do paciente, né? Eu acho que eu vou parar com isso aqui agora. Eu vou só finalizar a minha apresentação aqui. Está relaxando agora, deixa eu fechar aqui. Cadê a minha... Só um segundinho, eu vou abrir para pergunta já já. Eu perdi a minha apresentação. Mas não importa. Eu vou... Vocês estão vendo a minha tela? Não, está aparecendo uma tela do Zoom, Fernando. A tua apresentação não está aí. Não tem problema. Para de compartilhar e depois tenta de novo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem alguma coisa, não sei por que ela não quer compartilhar aqui a tela da apresentação. Vou tentar mais uma vez. Não está aparecendo a minha apresentação. Mas não importa. Eu quero. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu queria só mostrar mais uma coisa da apresentação. A minha apresentação está em algum lugar? Está aqui, ó. Dá um Alt Tab para ver se ela está aberta. Então, mas ela está em minha tela? Não. Aí está o negócio do Zoom. Dá Alt Tab, Pedro, para ver se a tela está aberta em algum lugar e depois você volta. É o vermelho. Hã? Isso. Mas ela não está aí, tá vendo? São 5 coisas que está pedindo. Não tem problema, vai. É só um restinho. Não, leia aí, são 5. Eu já estou descendo te ajudar, vai. Mas ela está aí. Tem gente com o microfone ligado aí. Aí, ó. Isso vai. Compartilhar agora. Agora vai. Não também. Agora foi. Foi? Obrigado. Ó, gente, eu queria só mostrar esse pedacinho aqui, que a gente está fazendo pesquisa com esse negócio, né? E estamos usando a estimulação magnética transcraniana, que é uma loucura, que se estimula lá o cérebro e vê a resposta, e a gente está procurando ver se tem alguma modulação, isso é, se essa forma de criar a tensibilidade
modula a função do sistema nervoso. E estamos em franco desenvolvimento do projeto, para tentar estudar o que é um possível, então, reflexo, que seria, talvez, um convite, vamos assim dizer, pelo toque, da participação espontânea do paciente, né? É isso que a gente faz no toque de tensibilidade. Inclusive, vai ter curso, né, gente? Queria só avisar, antes de eu abrir para a pergunta, avisar que logo mais a gente vai ter curso de toque de tensibilidade. Quem tiver interessado, por favor, procurem a ABR. Deixa eu ver o que tem aqui na frente. Só isso. Agora vou interromper o compartilhamento e vou abrir para perguntas, gente. Sei que está tarde, eu falei muito, mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Tinha alguém de mão levantada um tempinho atrás. Tem alguma coisa da apresentação que alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para entender como é que dá para convidar, vamos dizer assim, a participação do paciente pelo toque? Que nem um martelinho, né? Quando vai com o martelinho fazer o reflexo patelar, você bate no tendão, tem um reflexo. E parece que tem um reflexo do espreguiçar. É isso que a gente está imaginando que possa existir. E que a gente vê, na verdade, né? Na prática do toque de tensibilidade. Oi, professor, boa noite. Me chamo Oi, quem está Nielma. falando? Eu me chamo Nielma. Oi, Nielma, tudo bom? Tudo, eu sou fisioterapeuta, trabalho com pós-operatório. Legal. O senhor acredita que pacientes com aderência, principalmente na face superficial, uma cirurgia plástica, por exemplo, essa técnica ajudaria não somente com relação ao edema, mas manter o deslizamento da própria face e também no tratamento da fibrose? Legal, obrigado, Nielma, pela pergunta. Isso é arroz com feijão aqui no consultório. É muito comum, né, cirurgia, Nielma? E cirurgia estética, e cirurgia, né, dos mais variados tipos, né? Sim, é claro que uma fibrose estabelecida é muito rígida, certo? E uma fibrose nunca vai sumir. No entanto, é possível, sim, você diminuir vamos dizer assim, a interferência que uma fibrose ou que uma aderência, ou mesmo que uma densificação, provoca dentro do sistema com o toque. Sim. E é muito frequente mesmo, a gente notar ao longo de um processo de sessões que muitas vezes a pessoa tem uma dor musculoesquelética e a gente vai mais adiante no processo perceber que aquela cicatriz lá tinha uma determinada culpa no cartório, por assim dizer, entendeu? Às vezes é até a distância, né? Até a distância. Eu tive uma paciente que teve uma lesão de tendão aos 7 anos de idade, no tendão do bíceps femoral, e desenvolveu uma lombalgia. Mas dava para sentir a aderência, apesar de não ter cicatriz, que ela era muito pequena quando ela teve esse problema. Mas você sentia que tinha uma cicatriz por dentro. E ela melhorou da dor lombar de uma maneira mais definitiva, com um trabalho bem específico nessa região. É importante notar que a gente veja e considere o sistema facial como um todo. E muitas vezes a gente consegue efeitos à distância, isso é muito comum, né? Então, quando você tem uma aderência ou uma densificação, uma fibrose,
você não vai trabalhar só no local. Você vai, de novo, olhar o sistema inteiro e, com a palpação, a gente tem uma forma de palpar que é exatamente sentir como que está essa montagem de tensigridade, se está mais ou bem menos bem montado o sistema, e assim a gente escolhe a nossa porta de entrada na técnica da terapia, né? Que nem sempre é inicialmente no lugar da cirurgia, mas cedo ou tarde vai envolver também a parte que tem a cirurgia. E para, então, responder a tua pergunta, a resposta é sim, apesar de que uma cicatriz nunca vai ficar igual um tecido normal, nunca vai ter o mesmo deslizamento, nunca vai ter a mesma liberdade de movimento. Mas sim é possível melhorar. E isso se reflete na função e se reflete em sintomas, Nilma. Então, sim. Respondi a tua pergunta? Respondeu sim. Muito obrigada, professor. De nada. Alguém Fernando, mais? tem uma pergunta Oi? no chat. Opa! Deixa eu ver. A Lígia fez uma pergunta no começo meio da aula, na verdade, agora no final. A Lígia não, a Cíntia, desculpa. Deixa eu achar. Cíntia. A face é tudo que não é célula. Onde entrariam os fibroblastos fasciócitos? Claro. Então, quando eu falei, claro, obrigado, Cíntia. Eu fui bem genérico. Claro que a face tem células dentro dela, e, claro, os fibroblastos e todos os seus parentes, né, dos fibroblastos estão lá, e eles que produzem, né, eles que produzem a matriz, né, e como a gente falou, a organização da matriz extracelular é feita pelas forças mecânicas, mas a matéria-prima é feita pelo fibroblasto, né, pelo fasciócito, pelo condrócito, né, pelo osteócito, e é modulado pelo osteoblasto, etc. Então, sim, claro que tem todas as células do sistema reticuloendotelial dentro da célula. Quando eu falei que a face é tudo que não é célula, é que eu quis dizer o seguinte: todas as células elas estão dentro da face. E as células da face também estão dentro da face, apesar de não... o que eu quero dizer assim, a face no seu componente mecânico, ela não depende diretamente das células que estão nela. As células que estão nela são as células que ou produzem a matriz, ou reabsorvem a matriz, ou... são células de defesa, né, do sistema reticuloendotelial. Então, foi bom você ter lembrado, eu não comentei, né, do fibroblasto, que é claro, sem ele não tem face, né? Obrigado. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. E estou vendo uma outra pergunta da Lígia. Deixa eu só te falar. Pode. Tá. A lista. Primeiro tem a Bruna, que já está inscrita no curso, então vou dar uma boazinha para ela. Oi, Bruna. Bem-vinda ao curso, Bruna. Deixa eu achar a resposta, a pergunta dela. E a Melina fez uma pergunta. Tá, deixa eu achar a Bruna aqui. Não, tá. Tá, então, bem-vinda, Bruna. E quem fez pergunta? Melina. O curso específico para quem trabalha com terapia manual? Não necessariamente. A pessoa pode, se ela é educador físico, né? Ele pode usar, porque dá para usar também esse tipo de trabalho como um guia. Você não precisa ser terapeuta manual. Você pode sentir a tensigridade, por exemplo, do teu aluno fazendo um movimento. É possível fazer isso. Então, não necessariamente. Educadores somáticos, fisioterapeutas, né, que não trabalham terapia manual, mas que gostariam de trabalhar com terapia manual, né? Mas não necessariamente para terapeutas manuais. Deixa eu ver. Já quer saber se tem possibilidade de trabalhar na água, na piscina, por exemplo, com hidroterapia, trabalhar a face. Vamos voltar um pouquinho. Todo movimento trabalha a face, né? Não existe... O que eu faço o movimento do dedo, a face transmite a força, quer dizer, não dá para não trabalhar a face, né? A gente só não trabalha a face quando a gente está parado.
Então, qualquer movimento trabalha a face. E aí, dependendo, a terapia manual, ela é capaz de concentrar a força de uma determinada forma, e por isso a potencialidade da terapia manual de produzir um efeito rápido, né? Especialmente no tecido conjuntivo frouxo. Isso é importante salientar, que é a parte mais plástica do tecido. Trabalhar a face dentro da água, com o movimento, você vai trabalhar a face, porque o movimento trabalha a face. Agora, se você for pensar em trabalhar manualmente a face dentro da água, eu acho que seria difícil, porque você não tem um apoio. Uma das coisas importantes no toque, na terapia manual, de forma geral, e especialmente no toque de tensegridade, é o apoio, né? Você precisa de um apoio firme para que a força possa ser direcionada para onde ela precisa ir, por assim dizer. Porque a força, você não quer que a força dissipe, você quer que a força entre. Isso, na verdade, pode trazer um componente cirúrgico no toque. É muito interessante esse aspecto, só vou comentar aqui, mas para quem tem familiaridade com cirurgia, é uma divulsão romba, é uma separação de planos ou de compartimentos miofasciais por fora da célula, por fora da pele, quero dizer. Então, você precisa desse apoio. Na água, você não vai ter o apoio, porque a pessoa está solta dentro da água, né? É certo que você fazer movimentos dentro da água, você vai ter uma outra transmissão. A transmissão de força vai mudar, porque você está fora da gravidade, praticamente, certo? Então, sem a ação da gravidade, eu estou pensando aqui agora para tentar imaginar o que poderia acontecer dentro da água, né? O estímulo é diferente, com certeza. E o resultado provavelmente vai ser diferente, mas não sei de uma forma específica de trabalhar a face dentro da água. Quem era essa? A Bruna fez uma pergunta que tem a ver. Tá. A Lígia perguntou. A Lígia. Tá. Deu para entender, Lígia? Espero que dê. Se não deu, você pergunta mais alguma coisa, por favor. E a Bruna, para trabalhar, essa pergunta é boa da Bruna, para trabalhar tem segredo, ele precisa da ação da gravidade? Sim. Sim. É possível, a gente está no campo da gravidade o tempo inteiro, mesmo deitado, né? Mesmo deitado, a gente está sob a ação da gravidade. E aí, vamos usar o exemplo da água, né? Quando você... E a tensegridade é uma forma, né, de sustentar o corpo na gravidade. Quando você entra na água e sai da gravidade, você, para sustentar... Tanto que é mais fácil ficar dentro da água, né? Você boia dentro da água. Então, você não precisa da ação da tensegridade na sustentação do corpo, porque o corpo está sustentado pelo empuxo da própria água, né? E a gente usa, na verdade, como eu estava falando, no toque de tensegridade especificamente, uma relação muito precisa com a gravidade. E isso parece que é um dos elementos que produz esses possíveis reflexos, tipo pandiculação, né? Então, sim, a gente usa a gravidade e a gente coloca o corpo em relação à gravidade numa posição específica. E eu acredito que essa posição específica é um dos fatores que produz os reflexos. A Elisa fez uma pergunta que tem a ver com isso, e depois tem uma pergunta da Ana Luísa. Tá, legal. Elisa, a gravidade gera a compressão? Que compressão, Elisa, você está se referindo? Eu não estou sabendo exatamente a que compressão você se refere. Você pode especificar? Pega o microfone se quiser. A força oposta à tensão? Não, ela aumenta.
aí tem uma grande discussão, Elisa. Vamos dizer o seguinte, que a gente falou, né, que o sistema vamos voltar para cá, ó. Esse sistema tem tensão e compressão independente da gravidade. Ele tem tensão e compressão em qualquer posição que eu colocar, ele não muda a forma, tá vendo? Então, esse sistema é um sistema estabilizado. No caso do corpo humano, isso é diferente. Então, a gente é mais maleável, certo? E a gente notar o tempo inteiro, em outras palavras, a pré-tensão que existe no sistema não é suficiente para montar o nosso corpo e criar tensegridade. No toque de tensegridade, a gente faz isso artificialmente, como eu mostrei, certo? Então, aqui o que está... A compressão é resistida pelos ossos. Então, existe como eu falei, independente da gravidade, tem uma pré-tensão, que a gente nasce com ela, né? A gente nasce com... E os ossos crescem, tanto que tem aquela dor de crescimento, né? Quando a gente está em estirão de crescimento, quando o osso cresce muito, mais rápido do que o tecido mole, dá as dores articulares, porque a compressão que o osso em crescimento produz, que é, então, contrabalançada pela tensão no sistema, fica muito grande, né? Então, você não precisa, para a pré-tensão normal, assim, você não precisa da gravidade. Mas, quando eu estou na ação da gravidade, tem o peso das partes e ela adiciona força no sistema. E aí, no toque ele tem tensegridade, durante o toque a gente aumenta isso ainda mais. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Elisa. Fernando, voltando para a questão da terapia na água, não seria um pouco perigoso, porque por conta desses movimentos tão involuntários que acontecem? Ou não? Eu não sei quanto controle a pessoa tem quando ela está tendo essas respostas involuntárias. Não, o controle, a pessoa tem um controle o tempo inteiro, ela pode parar. Para o movimento acontecer, ela tem que deixar acontecer. Isso acontece, eu mostrei um exemplo, falei, não é em muita gente que acontece. A resposta que eu mostrei, que é palpável e tal, sem movimento, acontece em todo mundo. Só que essa resposta, em algumas pessoas, é muito intensa e cria movimento. Não precisa ter movimento para ser terapêutico. A própria ação sem movimento, uma ação isométrica, ela é altamente terapêutica. E se acontecesse na água, a pessoa simplesmente, se fosse atrapalhar, ela tem total controle sobre o movimento. Ilana? Legal, Elisa. Você tinha falado de mais uma pergunta, pelo que eu não estou achando aqui. Sim, da Ana Luísa. Ela pergunta sobre... Ela fala assim, poderia falar mais um pouco sobre como a terapia manual, o toque, aos poucos pode mudar a forma, um pouco da postura corporal. Tá. Legal, Ana. Ótima pergunta. Vamos dizer o seguinte, lembra que a gente falou? Se eu pegar um esqueleto no laboratório, ele está preso por parafusos e arames, né? O que coloca o nosso esqueleto junto? Né? Que são os tecidos moles. Se a gente fosse lá de perto do osso, ligamento, cápsula articular, fáscia, tendão, músculo, tabix, como a gente falou, né? A própria pele é o último embrulho, né? Então, todos os tecidos moles em conjunto, em outras palavras, o sistema facial é o que estabelece a relação dos segmentos. Todo esse sistema, como falei, ele tem muita área de deslizamento. Tem deslizamento embaixo da pele, tá certo? A pele tem uma certa mobilidade, tem deslizamento entre os músculos, entre um músculo e outro, tem deslizamento nos tendões, tem deslizamento, claro, nas cartilagens articulares, né?
Muita área, se a gente fosse medir a área que tem deslizamento dentro do corpo, ela é muito grande. A terapia manual, ela interfere principalmente nas áreas de deslizamento de tecido frouxo entre os músculos e entre os órgãos, basicamente, entre as fáscias, vamos assim dizer de forma genérica. E como essas áreas são muito grandes, elas determinam muito do que acontece na organização dos segmentos. Me explico. Se eu tenho aderências, por exemplo, do peitoral maior, peitoral maior, o peitoral menor embaixo dele, e embaixo o gradil costal, tá certo? Tem uma grande área de deslizamento, então, da pele sobre o peitoral maior, do peitoral maior em relação ao peitoral menor, e depois do peitoral menor em relação ao gradil costal, como se fosse um sanduíche, vai? Esse deslizamento, ele determina a posição do meu ombro. Se eu fiquei muito tempo, lembra que a gente falou, o tecido enrijece quando fica parado. E se eu fico muito tempo com o meu ombro para frente, depois eu tenho dificuldade de colocar ele para trás. E ele acaba adotando essa atitude, porque o tecido areolar ou frouxo que tem entre eles perdeu aquela mobilidade toda que ele tinha antes. Então, se eu fico muito tempo assim, se eu não espreguiço, o que eu estou fazendo? Eu estou estruturando uma forma nas ligações do tecido conjuntivo, nas ligações de colágeno com substância fundamental. E essas ligações, quando elas são fresquinhas, elas facilmente são desfeitas. Então, eu espreguiço de manhã e consigo desfazer muito facilmente uma ligação que se estabeleceu lá nesse lugar, porque é uma ligação fresquinha e por isso muito fraca. Mas se essa ligação ficou um dia, aí no dia seguinte eu não espreguicei de novo, aí no dia seguinte eu fiquei tenso e fiquei mais assim, aí no outro dia eu não espreguicei de novo, aí assim sucessivamente, o que vai acontecer? O tecido vai enrijecendo, ele densifica e as fibras de colágeno perdem a mobilidade relativa entre elas. E é essa mobilidade que é lubrificada pelo coloide da substância fundamental, que vai fazer com que a excursão do músculo, então ele vai ficar um músculo, entre aspas, encurtado. Mas o que encurtou não é o músculo, é a face do músculo. Isso, com o tempo, forma o nosso corpo. Então, você está entendendo? Isso aí é um processo que ocorre ao longo de um período de tempo grande, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A terapia manual, consegue lá, e com uma cirurgia mesmo. É como se você pudesse atualizar os espreguiçamentos de anos a fio, entendeu? De certa forma, e atualizar uma condição de mobilidade, e a condição de mobilidade ela se traduz na postura, tá certo? Quando eu tenho uma postura assim, um assado, é porque se eu não consigo adotar uma outra postura, é porque eu não tenho mobilidade para adotar uma outra postura. Entendeu? Então, é exatamente a perda da mobilidade nos tecidos deslizantes que vai fazendo o nosso corpo tomar essa ou aquela forma. Por isso que eu falei, quando a gente põe a mão, quando a gente olha também, mas quando a gente põe a mão, a gente está pondo a mão na história expressiva daquele corpo. E a mão é muito informativa, né? A gente usa muito o diagnóstico palpatório, como falei. Então, o toque vai mudando. E é muito
é muito poderoso, na verdade. A pessoa, quando levanta, quem trabalha com Rolf, quem trabalha com... está acostumado a ver isso, né? A pessoa levanta, ela se sente diferente na hora. E essa percepção de diferença está ocorrendo exatamente porque a distribuição da atenção, lembra que a gente falou? A distribuição da atenção na montagem da cabaninha está diferente. E os receptores proprioceptivos, ou interoceptivos, receptores de tensão, receptores de pressão, vão ter uma outra leitura e vão dar uma outra mensagem para o corpo. Ah, agora eu posso ficar assim. Ah, que delícia! E, normalmente, né, isso está acompanhado de uma sensação positiva, né, do que a gente chama de benecepção. Adoro essa palavra, né? A pessoa levanta da mesa e sente a benecepção, é o bem-estar de estar no corpo. Né? Ai, que delícia, Ilana. Está vendo? A Adriana está fazendo a autorregulação dela. É isso aí, aqui é território livre, hein, gente? E contamina, isso é muito bom, hein? O espreguiçar e o bocejar contaminam. Então, contaminemo-nos de bocejar e espreguiçar. Luísa, espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Ana Luísa. Se não, você me fala ou escreve, por favor. Rosângela. Quando disse que... Hã? Tem umas antes, tem uma aqui da Ilana, e depois tem uma no complemento da Ilana do livro sobre o escritório. Ah, então, peraí, eu estou perdido aqui. Qual que é a ordem? A BR, que você tem experiência de ter Parkinson. Ah, tá. Pouca experiência, mas vi ajudar já. Vi ajudar. Inclusive, a Sônia, uma assistente nossa, está trabalhando com o paciente com Parkinson, que eu vi a semana passada, e ela está se beneficiando com o trabalho. Eu tenho a impressão... Olha, o Parkinson, gente, é exatamente o problema da motricidade involuntária. O Parkinson é caracterizado pela necessidade do comando voluntário do movimento. E a gente está falando exatamente de estimular uma parcela involuntária ou espontânea do movimento. Então, eu tenho a impressão, não tenho muita experiência, tive poucos pacientes, melhoraram, e estamos tratando agora uma outra paciente que está... Não mexe no Parkinson, né, gente? Não mexe no sistema nervoso, mas ajuda a pessoa no controle motor e acho que ajuda nessa inteligência estrutural da qual a gente falou, que independe do sistema nervoso, que, na verdade, pode contribuir para o sistema nervoso, mas é uma outra instância. Funciona junto, mas é um outro sistema junto, né? Beleza, Helena, obrigado. Idosos, temos condições de conseguir ter uma melhor mobilidade, deslizamento entre os tecidos, que há muito tempo já estão escutados. Ana Luísa, obrigado pela pergunta. Sim, é mais difícil? É engraçado, nas pessoas idosas, tem uma coisa que aparece que a distribuição da atenção fica mais alterada e as áreas de menor deslizamento se concentram em determinados lugares, enquanto que outros lugares ficam um deslizamento muito grande. Então, no idoso, a percepção que eu tenho, especialmente quando tem sarcopenia, tem uma fraqueza muscular e tal, que no idoso o X da questão é você conseguir encontrar e direcionar a força para o lugar onde precisa, e não para qualquer lugar. Conseguir ajudar a direcionar a força, que às vezes está meio escondidinho, o lugar que o deslizamento não ocorre. E é mais denso o tecido, demora um pouco mais, mas é possível. Enquanto a gente é vivo, a gente é possível de melhorar. Isso não tenho dúvida. Obrigado, Ana Luísa. Agora, a Rosângela. Nem todos os pacientes têm reações apresentadas durante a semana. Sim. Há uma análise do que acontece com alguém, de certa forma, que de certa forma contém, e as que deixam levar, lembram do que fizeram? Lembram, sim. A pessoa está totalmente consciente. É uma coisa interessante.
as pessoas falam, parece que não sou eu que estou fazendo, mas ela está totalmente consciente, lembram? Completamente. Quem deixa, normalmente, tem uma experiência de benecepção, né? Mas a gente não sabe se isso ainda tem algum reflexo no sistema nervoso. A gente está, como eu falei, são poucas pessoas que têm, e para analisar do ponto de vista científico, a gente tem que ter uma amostra de muitas pessoas. Então, a gente vai sim pegar as pessoas que estão e que têm movimento espontâneo e vamos fazer, mas nessa fase a gente não está nem interessado nisso, a gente está interessado em ver o que acontece independentemente de movimento espontâneo. A gente está interessado em ver o que acontece no sistema nervoso quando você cria a tensegridade pelo toque, se tem uma modulação no sistema nervoso, que é o que a gente está procurando agora, né? E, num segundo momento, a gente vai tentar estudar se, em quem tem mais resposta de movimento espontâneo, se tem alguma coisa a mais ou diferente do que das pessoas que não têm. Legal, obrigado, Lígia. Deixa eu ver. Eu agradecer o pessoal. Tem mais algumas perguntas entrando. Tá. Se quiser. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui, tem uma pergunta do Jaques. Existe forma de reverter osteófitos com tratamento? Osteófito, Jaques, é uma resposta, né, do osso à concentração de carga. O osteófito em si não tem problema, na verdade. Ele não é, normalmente, o causador de dor. O que a gente vê é que, quando você tem dor, a dor ela é mais do osso subcondral, né? Em caso de artrose, né, que é da osteófito e tal, a dor é do osso, que está embaixo da cartilagem, e não do osteófito propriamente dito. Quando você ajuda a regularizar as forças, a força excessiva que levou à formação do osteófito provavelmente diminuiu. Então, a gente imagina que possa diminuir a progressão de osteófitos, né? Mas a reversão de osteófito acho que não ocorre, né? E nem é o foco do tratamento, entendeu? Você pode ter uma articulação com osteófito e que não dói. O osteófito não dói. E o que importa é a distribuição da força reacional na superfície articular, que ela deve ser homogênea. Espero que eu tenha respondido, Jaques. Bruna, esse final de semana vi uma de suas aulas aplicando um pouco o toque, percebeu, começou a chorar. Começou a acontecer coisa assim, já que a face é o nosso maior órgão sensorial? Vamos dizer assim, a gente não pode separar, né? Não existe movimento sem emoção, né? O sistema límbico, que é onde residem as emoções, né? O movimento passa por lá. Não existe movimento sem colorido emocional. Não existe. E quando você toca a pessoa, né? Claro que isso é um input que pode ter uma resposta emocional. Então, isso existe numa certa parcela, existe uma modulação emocional que pode acontecer, em algumas pessoas vai acontecer isso, em outras pessoas pode acontecer aquilo. No geral, o que a gente vê, claro, como você falou, né, a face é um órgão sensorial por excelência, né? Então, e o toque por excelência, é um mecanismo de comunicação. Então, quando o toque ele pode realmente acordar emoções, né? E que normalmente elas são emoções que levam para uma autorregulação. Normalmente, se a pessoa chora ou se a pessoa fica assim ou fica assado, depois ela tem uma sensação de alívio, como a gente normalmente tem, né? Depois que chora, né?
Espero que eu tenha respondido. Bruna, autistas. Nunca trabalhei com autista. Nunca trabalhei. Eu acho que tem... não sei. Não tenho experiência e não sei dizer, Suzana. Jaques, não sei se formulei corretamente, depois se quiser colocar mais alguma coisa, Jaques, pode colocar. Tirando a tensão, se regulariza tudo, e o corpo agora, então, sem aquele gatilho criador 2, imaginei que o pleno fluxo reverteria. Pode, Caques, né? Não é Jaques, é Caques. Eu acho que pode até reverter, pode até... Eu nunca fiz segmento para ver, né? Já vi uma vez uma reversão de um osteófito de ombro, mas eu não sei se foi por... Ele sumiu, o osteófito. Agora, eu não sei se foi... é Jaques mesmo, tá. Eu não sei se foi por causa da terapia ou porque foi. Foi um caso que eu vi e, de qualquer forma, ele já não tinha mais dor, né? Então, acho que é isso. O importante é o seguinte, o osteófito está lá como uma proteção, por assim dizer, né? Da articulação, no sentido de aumentar a área para diminuir a força de compressão, né? Muito bem. Muito bem, gente. Atrofia muscular espinhal. Também não tenho experiência, Lília. Tenho experiência com algumas distrofias e a gente pode dizer que, de forma geral, em condições neurológicas, tem alguma contribuição, sim. E a maneira de entender seria exatamente a maneira de distribuição de força, isso é, a força, quando você tem uma fraqueza muscular, a distribuição da força remanescente seria mais funcional e também a existência dessa sustentação tensegral, né? E não só da sustentação, mas da própria coordenação que que a comunicação da tensegridade permite, pode ajudar, né? De novo, não mexe na causa, mas pode ajudar. Joia, gente. Beleza. Fernando, muitíssimo obrigado, de verdade. A associação, Legal. mais uma vez, te agradece pela parceria. Beleza. Espero que seja um sucesso e que todos tenham aprendido e aproveitado. Obrigado, Ilana. Super obrigado. E obrigado a todos pela presença. Sejam bem-vindos. Quem quiser os artigos, por favor, escreva para a gente. Quem quiser vir ao curso experimentar, por favor, venha. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Espero que tenha sido interessante para vocês. Ok? Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ilana. Obrigado a todos os alunos. Boa noite a todos. Parabéns. Obrigado.